palavra do Senhor, ela nos diz assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouviste. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Até aqui, meus irmãos, a igreja pode se assentar. Aleluia. O versículo 5 diz: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre os recabitas. Quem é este povo, os recabitas? O primeiro relato que se tem dos recabitas nas escrituras se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 10, do verso 15 ao 33. Os irmãos quiserem projetar aí, eu agradeço. Amém?
Segunda Reis, capítulo 10, verso do 15 ao 33. Que diz assim: E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab: É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Só até aqui por enquanto, meus irmãos. Aqui é a primeira vez que a gente ouve falar desse homem chamado Jonadab, filho de Recabe. Jeú, naquele momento usado por Deus, ele estava se fazendo cumprir as palavras do Senhor que foram ditas ao seu profeta Elias, que dizia que toda a casa de Acabe seria destruída. E aquele homem, vindo ao encontro de Jeú, Jeú pergunta: É reto o teu coração para comigo, assim como o meu é para contigo? E Jonadab fala: É. Então Jeú o trouxe até o carro dele, para que ele fosse testemunha e cumpridor dessa palavra que foi dita ao profeta Elias. Ele participou da destruição dos servos de Baal e da casa de Acabe. A história continua nos contando, nesse capítulo, que fala que Jeú, ele ajuntou todo o povo, todos os adoradores de Baal, e enganou a eles dizendo: Irei fazer um sacrifício muito grande a Baal. Todo aquele que adora a ele, que vem até mim. E todo o adorador de Baal daquela terra, até das terras distantes, vieram até aquele local, para apresentar o sacrifício no templo de Baal. Entretanto, quando aqueles servos de Baal entraram no templo de Baal, Jeú ordenou que 80 dos seus homens exterminasse todo o adorador de Baal que existia naquela terra. Quem estava junto com Jeú ali? Jonadab, filho de Recabe. A Bíblia nos fala também que Jonadab, ele ordenou aos seus filhos e os filhos de seus filhos que eles não tomassem vinho, nem plantassem vides, nem habitassem em casas, mas sim em tendas. E os filhos assim o fizeram, até essa época, que é a época de Jeremias. Ou seja, aproximadamente 250 anos depois, os filhos, os descendentes de Jonadab ainda estavam cumprindo o mandamento de seu pai Jonadab, filho de Recabe. Eles, uma tribo nômade, que decidiu abdicar de todo e qualquer conforto das cidades, para viver como nômades no deserto, como seus antepassados viveram. Vou falar um pouco sobre os antepassados de Recabe. Recabe era queneu, ele era midianita. Era o mesmo povo do sogro de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito, ele foi até a terra de Midian e lá encontrou Jetro e viveu na casa dele, onde se casou com uma das filhas de Jetro. E depois, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, aquela família, de Jetro, as filhas dele se casaram com o povo de Deus e ali se fizeram um só povo. Os midianitas, eles são descendentes de Midian, filho de Abraão com sua segunda esposa Quetura. Então, é filho de Abraão também. Então, essa é a linhagem dos recabitas. Eles vieram de Abraão também. Habitaram na terra de Midian, o seu pai Midian. Foram aquele povo que fez parte da família de Moisés, os queneus. E aqui está um dos descendentes dele, chamado Jonadab.
que decidiu abandonar todo o conforto das cidades para viver como seus antepassados. E aqui a Bíblia nos fala que Jeremias ele estava no templo. Ele estava no templo quando, dirigido por Deus, ele usa os recabitas para instruir o povo de Jerusalém e Judá, que estava em pecado, que estava se esquecendo do mandamento de Deus. Jeremias usa o exemplo dos recabitas, que o pai deles deu uma instrução há 250 anos atrás, e os seus filhos e os filhos de seus filhos ainda seguiam, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nesse período de Jeremias, eles estavam dentro dos muros de Jerusalém apenas porque o exército caldeu e o exército sírio fez um cerco na terra deles e eles se refugiaram na cidade. Só por esse motivo. Mas mesmo assim eles sempre se justificavam por isso. Eles sempre falavam, não, na verdade nós vivemos em tendas. E Deus mostrou a Jeremias através de um teste, bota vinho para eles aí. E eles falaram, não, nós não tomaremos vinho. Porque há 250 anos atrás, o nosso pai Jonadab, filho de Recabe, falou porque a gente não era para fazer isso. Nós vivemos uma vida simplesmente focada na vontade de Deus, não aos prazeres dessa vida terrena. Essa foi a decisão que Jonadab tomou há 250 anos atrás e que aqui Jeremias estava usando eles como exemplo. A palavra nos diz que Deus fala, meu povo, vocês de Jerusalém e de Judá não escutam as minhas palavras, não obedecem à minha voz. Ao contrário, vocês não dão ouvidos aos profetas que madrugando vão falar com vocês. Pelo contrário, vocês não são como os recabitas, a qual o pai deles deu uma ordenança há muitos anos atrás e eles ainda hoje o seguem. Quantos nos nossos dias seguem fielmente, por exemplo, um time de futebol? Onde o time vai, ele vai lá torcer pelo time. Não passa o jogo na televisão, não, para o que eu tiver que fazer, eu vou assistir. Botar minha camisa, vou gritar e torcer. Quantos que não vão atrás, né, dos seus músicos, seus cantores favoritos, indo atrás em turnês? Quantos não seguem fielmente o seu grupo de amigos? Não interessa o que o seu amigo falar para você fazer, você faz, porque você quer estar incluído naquele grupo. Quantos obedecem plenamente os seus próprios preceitos, mas abandonam totalmente a Deus? Quantas pessoas nos nossos dias estão fazendo como aquele povo de Jerusalém e Judá, se esquecendo das palavras do nosso Senhor e abandonando a fé e abandonando as palavras do nosso Deus? Por vezes nós mesmos damos prioridade à busca por prazeres, à busca por conforto, à busca por lazer, por diversão, por dinheiro, por amizades, ou seja, a nossa própria vontade. Quantas vezes obedecemos a nossa própria vontade em detrimento da vontade do nosso Deus? Nós fazemos também como o povo de Jerusalém e Judá, que não escuta a voz do Senhor naquele período. Nós não devemos, em hipótese alguma, agir como o povo de Jerusalém e Judá naquele momento. Nós devemos buscar viver conforme a vontade do nosso Deus. E eu falo dos recabitas, não como um abandono dos prazeres da nossa vida, pois Deus quer que nós vivamos plenamente a nossa vida aqui na terra. Que nós tenhamos vida e vida com abundância. Se nós obedecermos e ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu não estou falando de um completo abandono dessas coisas materiais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fidelidade. É isso que o povo recabita tinha. Fidelidade. O pai deles havia falado, o antepassado deles havia falado, vocês não vão habitar em casas, vocês não devem plantar vinha, vocês não devem
beber vinho, e assim eles não fizeram. Eu quero falar sobre fidelidade que os recabitas tinham. E o povo de Jerusalém, de Israel e de Judá, e muitas vezes nós não temos com o nosso Senhor. E o que seria a fidelidade, meus irmãos? Eu posso dizer que a fidelidade, ela é a junção de dois fatores. Ela é a junção de fé e obediência. Isso é fidelidade. Quando nós temos fé e temos obediência aos mandamentos do Senhor, nós somos fiéis a Ele. Nós podemos ter fé, e afinal sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós não tivermos obediência, nós não estamos sendo fiéis a Deus. Do mesmo modo, nós podemos obedecer a palavra dEle, mas se nós não a exercermos com fé, nós não estaremos sendo fiéis a Ele. Para sermos verdadeiramente fiéis a Deus, nós devemos ter fé e obediência. Amém? Amém. O nosso Deus, Ele quer que tenhamos uma vida abundante. Ele é um Deus que nos ama. Ele quer que nós tenhamos diversão, nós tenhamos amigos, nós tenhamos um trabalho bom, nós tenhamos bens, nós temos família, mas sobretudo, comunhão com Ele. É isso que Ele quer que nós tenhamos, acima de todas as coisas. Em nenhum momento, Deus exigiu de Jonadab aquele voto que ele fez. Aquilo foi algo que ele quis fazer. Assim como o Senhor não exige da gente que abandonemos essas coisas. Mas uma coisa Ele exige, que nós amemos Ele sobre todas as coisas. Acima de tudo, de tudo que nós tivermos, nós devemos amar a Ele em primeiro lugar. Nosso Deus, Ele nos ama porque Ele é um Deus pessoal. O que seria um Deus pessoal? Ele é um Deus que tem personalidade. Ele é um Deus que busca intimidade com a sua criação. Algumas pessoas pensam em Deus como um ser superior, como Ele é realmente, mas que está longe da gente. Está lá, Ele criou tudo, fez tudo, está lá em cima olhando a gente, com aquela barba branca, vendo o que a gente está fazendo. Mas Deus, Ele é um Deus que busca intimidade conosco. E Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Ele quer intimidade com você, meu irmão. Por isso que Ele exige a nossa fé e a nossa obediência. Por isso que dessa forma, tendo fidelidade com Ele, nós demonstramos o verdadeiro amor por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Deus, Ele é muito misericordioso. Quem esteve aqui na última terça-feira pôde sentir um pouco desse Deus pessoal que nós temos. Nós podemos sentir na última terça-feira o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Ele usou a vida do nosso pastor aqui para falar poderosamente aos nossos corações, assim como Jeremias falou ao povo de Jerusalém e Judá. Nós ouvimos na última terça-feira as mesmas palavras que foi dita àquele povo. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações. Que nós não venhamos a tapar os nossos ouvidos para a voz do nosso Deus. Façamos como os recabitas, ouçamos a voz do nosso Pai, guardemos nos nossos corações o mandamento deles, para não pecarmos contra Ele. Quando nós escutamos a voz do nosso Pai e guardamos o seu mandamento, nós somos abençoados por Ele. Dessa forma nós somos abençoados por Ele. Aleluias. Sejamos, meus irmãos, como os recabitas. Lembre sempre deste povo. Repito, não estou falando de abstenção, de
excluir qualquer tipo de conforto da sua vida, não é isso. Mas seja fiel. Seja fiel. Assim como o nosso Senhor é fiel com a nós. Nós tivemos uma demonstração da fidelidade dele no último culto. Uma demonstração do cuidado, do carinho dele. Como diz, né, um louvor que a gente geralmente canta no Natal aqui, né? Ele não está longe lá no céu, né, mas ele se importa comigo. O nosso Deus, ele se importa conosco. Se você cria alguma coisa, nós, por exemplo, pais, criamos nosso filho, a gente vai querer que ele vá para um caminho errado? De forma alguma. Da mesma forma é o nosso Pai que nos criou. Nosso Pai, Ele nos ama. E Ele cuida da gente. Com amor, com carinho, com zelo. Porque Ele quer o nosso bem. Se o nosso filho, por exemplo, ele cai e se machuca, nós imediatamente vamos lá, corremos, vamos acudir ele, fazer um curativo no dodói, né? Assim é o nosso Deus. Quando nós caímos e nos machucamos, Ele estende a mão e nos levanta. Ele sara as nossas feridas e nos coloca de pé novamente. É um Deus que cuida, é um Deus fiel. E que nós, meus irmãos, novamente eu repito, sejamos como os recabitas. Com fidelidade plena ao nosso Deus. Com fé e obediência. Pois dessa forma, meus irmãos, assim como o Senhor, Ele falou aos recabitas através da vida de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Se nós obedecermos à voz do nosso Pai, nós estaremos diante dEle todos os dias, até a consumação do século. E após isso, ao lado dEle, na eternidade. É isso que o nosso Pai quer. Por vezes fazemos como aquele filho pródigo. Abandonamos a casa de nosso Pai. E Ele nos permite, até nos dá herança, para gastarmos com a nossa vontade. E da mesma forma, Ele abre os braços, quando nós decidimos retornar a Ele. É isso que Ele quer, que nós retornemos a Ele. Que nós estejamos na sua casa, comendo do bom e do melhor, e não com os porcos. O nosso Pai é um Deus pessoal, é um Deus de cuidado, é um Deus de carinho, um Deus de amor, um Deus de zelo, um Deus de fidelidade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem nessa noite. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.